Bom dia, seguidores. Fala, mamãe. Bom dia, seguidores. Fala, mamãe. Bom dia, seguidores. Tudo bem com vocês? Fala, tu. Tudo bem com vocês? Fala, tu, mamãe. Tudo bem com vocês? Fala, tu, mamãe. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, olha, mamãe. Fala, tu. Graças a Deus, olha a mãozinha. Como é a mãozinha? Você bem? Graças a Deus, olha a mãozinha. Fala, tu, mamãe. Vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto? Graças a Deus, olha a mãozinha. Bom dia, família da Holândia. Hoje nós estamos aqui com uma mulher incrível, com uma pessoa que inspira muitas, mas muitas famílias. Não é só mãe, é mãe, pai, crianças. Nós estamos aqui com a mãe do menininho mais incrível da internet, o Marcelinho. Seja bem-vinda, Raquel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Eu tô arrepiada, já falei desde quando, lá fora, desde quando eu te dei um abraço. Algumas emoções da vida, já nos emocionamos e acredito que teremos muitas emoções ainda, porque as nossas histórias são parecidas. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente, contando a sua história e ajudando muita família. Passando aquilo que a gente mais sabe fazer, que é de coração, a nossa história, os nossos relatos, as nossas angústias, né? As particularidades dos nossos filhos, enfim, seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, é muito especial. A gente tenta passar tudo isso com leveza e fica muito, 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 muito feliz em receber esse retorno, receber esse carinho, saber que a mensagem chega da maneira que de fato a gente quer passar. Que obrigada. Incrível, obrigada, a gente que te agradece. Raquel, a gente sempre começa perguntando, né, do diagnóstico, perguntando como foi para você receber esse diagnóstico e como foi você chegar até a internet, chegar até onde vocês chegaram, chegar até mim, chegar até Bruna, até o Júnior e esses trilhões, milhões de seguidores. Conta pra gente. Marcelo é o nosso terceiro, né? Nossa família, no caso, é nada convencional. Casamos 2 vezes, né? Eu e Aquiles nos casamos. Veio o Bernardo. Quando o Bernardo tinha 2 anos, nós nos divorciamos. Cada um foi para um lado. Veio a Maria Alice para o Aquiles, né? Que é minha enteada, que eu amo como uma filha. E depois nós voltamos. Voltamos e nem pensava em casar de novo. Éramos juntos, divorciados. Depois morar juntos de novo, aquela coisa toda. E veio a gravidez do Marcelo, nada planejada, nada esperada. E foi um verdadeiro presente. Eu imaginava tudo menos que eu estava grávida, né? Imaginava que eu estava doente, que tinham me servido uma comida estragada, e eu desesperada, até tudo passar pela minha cabeça, menos que eu estava grávida. E veio a notícia que eu estava grávida. E foi aquele misto de sentimentos. De cara, grávida. Depois, é um menino, que é a história como ele conta, né? E depois a gente soube na morfológica que ele tinha síndrome de Down. Confirmamos com o NIPT. E eu não sei se porque, diante de tudo que a gente viveu, que passamos, a forma como o Bernardo chegou, o Bernardo foi adotado, né? O Bernardo chegou com 24 horas de vida para a gente. E eu digo que não tem nenhum mais meu filho do que ele, porque ele já é há quase 14 anos, tem 13 anos, vai já fazer 14. E aí, depois, veio a Maria Alice da forma que veio. E aí, eu acho que eu tive na minha cabeça que eu vim para ser mãe de uma maneira completamente diferente daquilo que é o convencional.
nem um pouco menos feliz por isso. Muito feliz. E aí chegou. Então, eu acho que na hora que chegou a notícia para mim, foi depois de eu já ter passado por 3 abortos. Como eu já tinha passado por 3 abortos, e os 3 eu descobri quando fui fazer exatamente a translucência, que chegava e o coração estava parado, aquilo me deixava apavorada de fazer ultrassom. Então, quando eu cheguei para fazer a ultrassom, que o médico falava que a translucência estava alterada, eu não processava, eu só processava o coração tá batendo. Entende? Então, assim, o coração tá batendo? Até que eu perguntei. Doutor Carlos Augusto, que é meu médico. Doutor Carlos Augusto, mas o coração? Aí ele, tá batendo. Aí eu disse, então tá. Então, pra mim, aquilo ali, eu acho que eu foquei muito mais no coração batendo do que ele falava que a translucência estava alterada. Eu não entendia. Não processava. Fui pra casa, repeti a ultrassom no outro dia, confirmou realmente que estava alterada, veio a possibilidade de fazer o NIPT, porque eu não quis fazer a amniocentese, porque se corria esse menor risco que fosse de perder, eu não aceitava essa possibilidade. Aborto, eu dizia assim, não posso passar de novo por isso. Eu acho que é a coisa mais dolorosa que a gente pode passar. E aí veio a confirmação que era síndrome de Down. E o médico, quando foi me dar a notícia, ele pediu que eu fosse acompanhada, sabe? E na minha cabeça eu já tinha certeza que tinha. Aquele tempo que eu passei esperando, eu já tinha certeza. E estava tudo bem. Então, as pessoas falam muito da história do luto, né? Eu nem gosto dessa palavra, porque a gente está falando de uma vida. É uma vida. Como é que é um luto? Luto daquele filho que você idealizou. Eu nem sei se o Bernardo é o que eu idealizei, eu nem sei. Né? Então, vou ficar de luto também? Né? Não sei. Então, na minha cabeça, o que é que passava? É uma vida, e quando o Marcelo chegou, já foi desejado demais, já foi recebido com muito amor, e foi desejado por mim, pelo pai, pelos irmãos, pelos avós, por todo mundo ao nosso redor. E eu digo que, assim, a história do amor é sempre a resposta, já começou aí. Sim. E eu acho que isso já faz uma grande diferença, né? Sim, verdade. Quando você fala da história, né, Bruna, de acolhimento. Quando as pessoas chegam para mim no Instagram para falar, eu sempre faço questão de dizer parabéns! Tá grávida? Sério? Tem síndrome de Down? Não acredito! Ai, que lindo. A mãe fica, né? Oi? Essa mãe existe? E eu não acredito! Que coisa sai do linda! convencional, né? Isso, porque eu acho que todo mundo que chega pra você com sinto muito, é isso que a gente precisa mudar, né? Exatamente. Sinto é. muito. Eu recebi Pois o não sinto sinta, muito. não. E eu Não, é uma digo- felicidade, né? e Vai eu sentido disse- que... Pelo amor de É Deus, você verdade. não É imagina uma como eu sou vida. feliz. Eu- Os eu olhos recebi, brilham. eu recebi um sinto muito do meu médico ainda. E eu disse, desculpa, espera só um pouquinho, deixa eu só Entender, né? corrigir o senhor. Não sinta, não. O senhor não sabe o presente que o senhor me deu. Isso. Essa foi a resposta que eu dei para ele. Então, não sinta, não. Não sabe o presente que você vai ter. Não é assim? É isso. E Que aí, incrível. foi isso que eu senti. Aí, quando você pergunta como foi o Instagram, né? Foi diante de uma situação dessa. O Bernardo, na escola, aquela história de como é que eu vai contar pro Bernardo? Você vai contar como normal. Porque, pronto, Bernardo, seu irmão tem síndrome de Down, e sabe, aquele fulano tal, é assim, pronto, mostrei algumas pessoas para ele e tal. E tudo bem. E tudo bem, ele viu como todo mundo acolheu lá em casa, como foi recebido, e estava tudo bem. Até que veio um Dia das Mães na escola, e o Bernardo chega dizendo, mamãe, é para levar uma foto da mãe com o filho e tal. Como eu vinha num processo onde eu passei, antes do Marcelo nascer, 90 dias deitada em cima de uma cama, sem poder me levantar para ir no quarto do Bernardo, sem poder, porque o Marcelo quis nascer com 5 meses, né? E aí eu, com isso, colo curto, e tive que fazer um repouso absoluto, porque tinha a história de fazer a cerclagem. Mais uma vez, corri o risco, porque eu já tinha passado da época. Deu abortar, não faça a cerclagem, é para me deitar, eu me deito, pronto. Então, fiquei em cima de uma cama o tempo todo. Eu olho até para a camisa aí do Pod Down, e eu botava uns fones assim na minha barriga, sabe? Todo dia. Eu tava Marcelo para ouvir bem muita música. Ai, que incrível. Deitada. E assim passamos 90 dias super de boa. E esperando, e o Marcelo, né, a gente conseguiu ir bem mais à frente na gravidez. Aí, quando chegou o Dia das Mães, por eu achar que o Bernardo já estava muito de lado, eu mandei uma foto só minha com o Bernardo.
Só nós dois. Pra escola. No que eu mandei essa foto sozinha, uma amiguinha do Bernardo da mesma sala mandou a mãe com ela e a irmã dela, que também tem síndrome de Down. E o Bernardo, eu não mandei. E eu não mandei, não foi porque eu estava escondendo o Marcelo, foi porque eu queria deixar o Bernardo se sentindo mais importante naquele momento que ele já estava Sim. tão de lado. E aí o Bernardo chegou em casa. Por que você não mandou a foto com meu irmão? E eu fiquei, Bernardo, o que foi, meu filho? Aí, porque ele passou por uma situação na escola onde um amiguinho, outro amigo dele, viu a foto da amiga lá com a irmã e disse, essa irmã dela é engraçada, e começou a rir. E ele não gostou. E aí ele disse, eu não acho ela engraçada, não. E chegou em casa muito indignado com isso. Muito, muito, muito. O Bernardo tinha o quê? 8 anos. E muito, muito, muito incomodado com aquilo. E brigando comigo no sentido de que eu estava escondendo o irmão dele. Olha. E aí eu disse, não, meu filho, nunca. E aí ia ter o Dia das Mães na escola e ele disse, a gente vai levar o Marcelo. E o Marcelo ainda estava na história que ia operar, não podia. Aí eu aquele disse, Raquel, a gente vai levar. A gente vai levar, nem que seja 5 minutos, mas a gente vai levar. E quando a gente chegou na escola, o Bernardo pegou o Marcelo nos braços e saiu andando por toda a quadra com o Marcelo nos braços. Como que assim, tá aqui, ó. Meu troféu, né? Pra todo mundo. E aquilo ali me deixou assim, sabe, assim, num orgulho tão gigante do Bernardo, aquilo tudo que eu disse assim, filho, eu explicava pra ele, ele não queria mais acordo com esse amigo. Eu disse, filho, a gente tá aqui pra ensinar. Esse seu amigo não teve essa oportunidade. Ninguém falou pra ele. Ele não viu ninguém com síndrome de Down. E aí você vai ensinar pra ele, você vai mostrar pra ele. E é assim que a gente vai mudando. E foi daí a história que eu disse, não, eu preciso criar um Instagram. Só que eu disse, eu só posso criar esse Instagram depois que a gente passar por cirurgia. O Marcelo operou por 6 meses, né? E eu disse, até lá eu não tenho cabeça, eu preciso, Esperar passar né? esse processo. Isso. E não sabia nunca na vida o que é que esse Instagram me esperava, né? Nunca. Nunca. Aí eu criei e sabia que o Marcelo ia dizer, bom dia, seguidores. Tudo bem? Nunca. Você que cuida do Instagram. 2018, em dezembro de 2018 foi criado o Instagram. Tá. Né? No ano que o Marcelo nasceu. O Marcelo nasceu em abril e foi em dezembro. E aí eu imaginava que o Marcelo ia curtir esse negócio, né? Eu nunca. Incrível. Ali foi uma forma mesmo de aparecer. Eu acho que realmente a gente precisa mostrar, a gente precisa falar. Até uma forma de acolhimento, pensando que outras mães poderiam passar pela mesma situação que a nossa, né? Eu Sim. falar assim. E como a gente, né, mostrar, desmistificar um monte de coisa que eu ainda estava ali engateando, não sabia Sim. muita coisa. E foi assim. E aí o Instagram foi aquela coisa que foi, sabe? Foi mostrando ali o dia a dia. Eu imaginava que o Marcelo ia fazer o que faz, que ele ia desenvolver da forma que desenvolveu. Nunca. Coisa Nunca. linda. Né? E Sim. aí vem aquela história do cada um, é único. Passo pelas situações das pessoas às vezes me perguntarem, você não acha que você cobra demais dele? Você exige demais dele? Eu disse, será que você não está me perguntando isso porque você não acha que ele não é capaz? Eu faço com ele o que eu fiz com o Bernardo. Por que eu vou fazer diferente com ele? Então, eu coloco limite nele do mesmo jeito. Eu também sou dura com ele quando precisa ser, entendeu? Porque eu acho que esse preconceito, ele vem muito mais, às vezes, até de nós mesmos. Sim. E lembrando que ele é uma criança, né? Isso. Ele é uma criança. Você vê aqui? Não quero. Vamos tentar? Isso. Vamos tentar. Mas não quer? Não quer. E Isso. deixa ele ser criança. Eu acho que é isso que é importante, né? Essa naturalidade que é o que a gente sempre vê, né? Isso. É o que a gente vê lá no Instagram. É ele sendo ele. Ele é essa personalidade, essa figura encantadora. Sim. Um pouquinho que a gente ficou aqui com ele, a gente já foi não encantado. dá, né? não tem como. Ele é Tem como encantador. não se apaixonar por ele. Raquel, e nesses 5 anos do Marcelo, o Marcelo vai fazer 6 aninhos, né? Isso. E durante esses 5 anos, qual o momento que você vê, assim, mais difícil? Se viu em uma situação mais difícil Com ele, com ele? eu passei por uma situação. Eu nunca contei, eu acho, essa história. Mas, assim, pra mim, acho que foi o momento mais difícil. Marcelo estava no Infantil 3, na escola. E eu cheguei para buscá-lo, ele naquela alegria dele. E a professora veio me avisar que ele tinha mordido uma coleguinha, que, inclusive, não era da sala dele.
tinha mordido uma coleguinha de outra, que às vezes você chegar um pouquinho atrasado para pegar, eles ficam reunidos numa outra sala. E que ele tinha mordido a coleguinha. E ela veio me avisar discretamente, só para mim. E aí eu ouvi, e aí eu disse, oh, meu Deus, foi mesmo, filho? Coisa da idade, entendeu? Nada assim. E eu estava agachada aqui falando com ele e dizendo para ele que ele tinha mordido a mãozinha dela. E eu passando a mão na mão dele, dando beijo, dizendo, ó, que a gente não morde, que a gente beija, que a gente faz carinho, conversando, agachada. Quando chegou a avó da criança que foi mordida para pegar. E, normalmente, nessas situações, a escola não fala, né? Quem foi que ele mordeu, quem foi o mordedor, aquela história toda. E eu passei pela essa fase com o Bernardo sendo o mordido. E eu sempre dizia, quando eu chegava em casa, que é bem mais fácil ser a mãe do mordido do que a mãe do mordedor. Que eu não queria nunca passar pela fase da mãe do mordedor, que deve ser muito difícil. E eu sempre tinha um cuidado muito grande quando o Bernardo recebia essa mordida, eu saber do Bernardo quem foi que ele mordeu e eu acolher a mãe e dizer, ó, tá tudo bem, fica tranquila, entendeu? E não naquela situação de, quem foi que fez isso? Eu tenho uma forma diferente de ver, entendeu? Acho que são crianças. Sim. E aí, na hora que eu estava agachada lá, a avó chegou para pegar a criança, que eu não sabia. E no que eu estava aqui abaixadinha com o Marcelo, a professora precisou avisar para a avó que a criança tinha ido passar uma pomadinha na mão. E eu, é a pessoa. Aí eu não tive coragem de levantar minha cabeça. E no que eu não tive coragem de levantar a cabeça, a professora começou. Aí ela disse, não acredito, minha neta foi mordida e quer dizer que então com certeza uma família muito desestruturada. Aí a professora fez, não é. Eu posso lhe garantir que não é de uma família desestruturada. E a professora começou a ficar constrangida porque viu que eu estava ouvindo. E eu não queria, porque naquela hora eu não queria nem levantar minha cabeça, porque eu também não queria que ela soubesse que era o Marcelo. Que eu disse, pronto, ela vai marcar o Marcelo de todas as formas. E aí eu fiquei parada. Aí a professora, querendo melhorar, aí disse assim, olha, deixa eu lhe falar, essa criança, inclusive, ela tem... E a professora não sabia como falar. Não sabia qual a palavra que usava. Aí dizia assim, ó, ela é especial. Ai, piorou. Puxa vida. Se ela tivesse... Eu amo a professora, eu amo. E eu sei que ela fez isso com a melhor das intenções. Eu olhava assim pro Marcelo, e o Marcelo daquele jeitinho dele, ô, mamãe, a gente vai pra casa? E eu olhando assim pro Marcelo, assim, desesperada naquela hora. Aí ela, pior, avó, pior. Essas aí é que são as piores, porque não recebem limites, porque podem tudo, porque... Gente, naquela hora eu fazia assim, meu Deus, obrigada que sou eu aqui. Se fosse o Aquiles, a escola ia abaixo. Eu disse, ai, Senhor. E eu me sentindo sempre super forte. Mas aquele dia... que era para eu receber aquela ligação da escola, porque quando terminou, que a avó foi embora e tudo, a professora se agachou, abraçou comigo e dizia, o que é que eu falo? Eu, nada. Não preciso falar nada. Obrigada, eu vou para casa. E a escola ligou, foi me pedindo desculpa pelo ocorrido, e não naquela situação de, a gente tá ligando que o seu filho mordeu. Não, aquilo ali já não... Porque já sabia. Não, a mordida não era não o mais era importante. problema, O foco já virou outro, sim, né? né? O negócio ficou muito pior. E naquele dia... que eu sou uma que vivo rindo, passei o dia chorando. E eu passei o dia chorando. Mas a primeira ligação que eu fiz foi pra minha mãe. Mãe, olha, vó é um negócio muito difícil. Mãe, você era capaz de fazer isso, mãe. Ela, minha filha. Eu disse, pelo amor de Deus, da primeira pessoa pra quem eu tô contando, porque nunca na vida faça isso. Pelo amor de Deus, seja criança neurotípica, né? seja atípica, seja quem for. Mãe é só uma criança. E o rosto do Marcelo ali, pra mim, eu dizia assim, eu não conseguia, eu dizia assim, meu Deus, se ele estivesse entendendo tudo que está se passando e como é que está sendo falado sobre ele, então eu acho que foi a situação mais difícil que eu já passei. Com ele, foi essa. Que não Todas as outras situações em que você diz assim, tem um olhar preconceituoso, tem uma coisa, eu tiro de tempo. Eu ando com o Marcelo como um troféu. Então, Quando aquela pessoa tem aquele olhar assim,
eu falo mais sobre ela do que sobre a gente. Aí eu digo assim, Marcelo, fala com ele, diz oi, dá boa tarde. Sou eu. Eu falo que você é toda. Eu reposto os seus vídeos mesmo. E todo mundo sabe que eu reposto, porque eu sempre coloco. Contando a minha história. Essa sou eu. Tudo que acontece. Eu ando com meu filho como se ele fosse, não, ele é meu troféu, né? Ele é meu troféu. Eu mando dar beijo, eu mando conversar, eu mando. Ontem a gente passando por uma consulta, foi até engraçado. Tava todo mundo no elevador e ele deu tchau para todo mundo, brincou com todo mundo. Quando viu uma pessoa de jaleco branco, pronto. Ele olhou Já para a pessoa, reconheceu. virou a cara. Falei, não, Lá em filho, casa. diga oi para ela. Eu falei, desculpa. Aí ele já reconheceu que ele já sabe que já, o mundo dele já não é esse. Aí eu falei, agora se você tirar o jaleco é uma outra história. Então ela entendeu. Mas eu sou da mesma forma. E é lindo ser assim. E é muito importante que a gente mostre os nossos filhos para o mundo. Né? O mundo precisa deles. Cabe todo mundo no mundo e o mundo precisa deles. A gente sempre fala, eu e a Pamela, a gente sempre fala, não são eles que têm um cromossomo a mais, somos nós que temos um a menos. Você imagina o mundo Verdade. com um cromossomo a mais? Imagina. Que legal! Seria incrível. Não seria muito bacana? Com certeza. Raquel, eu queria te fazer uma pergunta antes de vocês fazerem Claro, a fica à pergunta para vontade, ela. gente. Você falou do luto. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Quando eu recebi a notícia do meu Luca, lá no hospital me falaram isso, que eu tinha que passar por isso, que eu tinha que passar por esse luto. E eu acho que eu não estava revoltada, não era uma revolta. Era tristeza do desconhecido, da forma como eu recebi a notícia. Que palavra que a gente poderia usar? Vendo aí que todo mundo usa esse luto. Os nossos filhos estão vivos. Isso não é luto. Eu já pensei, eu já repensei. Eu já falei, você tem... nos meus acolhimentos, eu já falei para a mãe, você tem esse direito de viver esse momento. Agora, eu não sei, eu não consegui encontrar uma palavra ainda, gente, para isso. Eu uso desconstrução. É um momento de desconstrução. desconstrução. Você constrói na sua cabeça ali um filho, né? Geralmente você constrói um filho típico. E aí, na hora que, né, você descobre que seu filho vai ser atípico, né? Você tem um momento de desconstrução ali e tá tudo bem, né? Eu vejo, né? Quando eu também descobri, né, na gestação. E foi isso, assim, no dia, né? Naquele momento que foi o NIPT também, o nosso. Sim. E aí, quando saiu o resultado, a gente estava em casa, então a gente não foi até o hospital. E aí, minha esposa viu o branco, porque eu abri o exame. E aí, na hora, ela, o que foi? Aí eu peguei, já fui perto dela, dei um abraço, falei, tá tudo bem, né? Mas deu indicativo da trissomia do 21. Aí ela ficou mal ali, eu tive que dar força pra ela, fiquei bem. E no dia seguinte, liguei pra minha mãe e chorei, igual você ligou pra sua mãe também, né, nessa história. E eu entendo isso, que é um momento de desconstrução. Eu vejo isso e falo, assim, né? Em vez de usar a palavra luto, a nossa psicóloga, né, da Holândia, ela fala que a palavra correta é o luto, né? A Rê fala. Mas é uma desconstrução, né? Mas eu não concordo, eu não uso essa palavra. Eu acho que para mim não cabe. Porque luto é algo que a gente não tem mais. Né? Morreu. O luto não é a morte. E a gente tá falando ruim. uma vida. E eu acho, o que é que eu penso? Marcelo hoje não entende. Mas ele, quando estiver adulto, ele vai entender. E eu vou dizer que eu senti que eu vivi um luto Exato. com a notícia dele. Eu acho isso muito forte. É forte. É a história da empatia. Eu me colocando no lugar dele, eu ouvindo que minha mãe viveu um luto com a minha notícia. É muito, né? Muito. Eu gostei de usar o desconstrução, Então, né? eu acho legal. O que é que eu falo sempre? O que é que você deseja para o seu filho? Vamos falar do seu filho e não de você. O que é que você deseja para o seu filho? Que ele seja feliz. Sim? Sim. Que ele seja feliz. Essa fala, que ele seja feliz, muitas vezes a gente não tem noção. Que a gente fala parecendo que a gente está falando
Mas a gente está falando da nossa felicidade. É a idealização do filho perfeito. É a idealização do filho que vai para a turma especial, do filho hétero, do filho que esteja todo dentro dos padrões. Entendeu? E quando ele sai dos padrões, que talvez ele saia buscando a felicidade dele, ele está acabando com a nossa felicidade, né? Então, eu digo que quando eu conseguir, eu digo que é evoluir e entender que a felicidade dos nossos filhos é o que eu desejo, a felicidade do meu filho, eu desejo do Bernardo, eu desejo do Marcelo. E lá em casa hoje, da Maria Alice, que às vezes as pessoas falam, por que você não fala da Maria Alice? Porque a Maria Alice tem a mãe dela, gente. Eu não posso ocupar o papel de mãe da Maria Alice. Eu sou uma madrasta. diferente, né? Eu tenho que ter esse respeito. Então, na hora que eu vou falar, isso eu paro, penso e digo assim, hoje, Bernardo com quase 14, Maria Alice com 10, Marcelo com quase 6. Dos 3, eu não tenho a menor dúvida que hoje o mais feliz é o Marcelo. Então, por que eu tô preocupada? Verdade. Se eu quero a felicidade dos meus filhos, hoje, sem sombra de dúvida, é quem menos reclama, é quem mais tá com os dentes aparecendo, tá tudo ótimo, fica feliz com pouquíssima coisa. Verdade. A gente chegou em casa, mãe, chegou! É a melhor coisa do Não mundo, tem coisa entendeu? melhor. É sobre isso. Eu me preocupo com o futuro dele? Lógico que sim. Lógico que eu me preocupo. Lógico que é diferente a preocupação que eu tenho com ele, que eu tenho com o Bernardo. Sem dúvida. Mas pode ser que lá na frente o futuro do Bernardo seja mais difícil que o do Marcelo. Sim. Sim. Eu não sei. É verdade. E é verdade. É. Se a gente Entendeu? for parar para pensar, é verdade. Porque a gente cria. O Luca é meu primeiro filho, mas minha mãe teve 4. E minha mãe conta, a minha mãe é a pessoa que hoje consegue me confortar em tudo. Eu consigo chegar, ela consegue já me olhar e falar: o que foi, minha filha? O que foi que aconteceu ontem? Já me dá um abraço e falou ontem para mim: tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, filha. O seu filho precisa correr. Ele tem que fazer uma cirurgia cardíaca. O seu filho precisa correr. Ele precisa ser criança. Você não quer que seu filho nade? Quer que ele saia nadando porque ele ama a água? Então, para isso, a gente tem que fazer essa Passar correção. por esse processo, né? Então, vamos passar por isso, ela falou para mim. Mais uma vez? Vamos passar. Tem que passar mais uma? Vamos fazer mais. Vamos passar mais uma. É isso mesmo. Estamos aqui. E eles são felizes dessa forma. E nós temos que ser também. Sim. Certeza. Não é? Ai, que incrível, A que gente delícia. dá, eu acho assim, lá em casa, o Marcelo, ele precisa muito da minha aprovação, sabe? Vai, filho, tu consegue. Vai, muito bem. Ele faz, arrasou. Arrasou. O arrasou dele é Entendeu? bom. Ele arrasou. Aquilo para ele é muito importante. Então, eu vejo o quanto é minha responsabilidade encorajá-lo. Sabe? Vai. A história da autonomia, que ele diz, isso autonomia com alegria, ele vai descer no desembarque, ele vai isso. E aí, com essa história do Instagram, eu recebo muitas mensagens do tipo assim, Raquel, acredita que meu filho começou Filho Típico. típico. Raquel, tu acredita que meu filho tá descendo no desembarque porque o Marcelo desce? Ah, Gente. Raquel, você acredita que meu filho agora fica na cadeirinha no carro porque ele assiste o vídeo do Marcelo todo dia e vê sempre que o Marcelo tá na cadeirinha? Olha. Ele não sentava na cadeirinha de jeito nenhum, mas agora ele senta na cadeirinha. Filho típico. Você É vê? a história do furamos a bolha. Sim. Né? Sensacional. É o todo. É filho. É criança com 5 anos. Não é o que tem síndrome de Down, o que não Porque tem a síndrome criança, de ela Down. vê outra criança, né? Na verdade. Ela É. não enxerga A a síndrome, deficiência, ela não assim, enxerga a exato. deficiência. Ela vê a criança. Isso. Olha, mamãe, ele fez, eu quero fazer também. Então, né? É. Não tem essa É a história essa do- barreira. Isso, e aí ele agora eu conheço o Marcelinho, eu estudo com ele. É o famosinho, é isso, é aquilo outro, né? Aquilo ali acaba dando uma ajuda Que ao demais. Marcelo Sim. nesse sentido da socialização, de todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer bater uma foto com ele, todo mundo Sim. quer, né? Aham. Aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também
tem horas que eu digo assim, gente, será que eu tô certa em fazer isso? Porque tem situações, assim, bem, né, em cima dele, assim, que tem horas que ele não quer, tem gente que não entende, né? Aí Sim. fica, assim, esperando que ele tenha aquela mesma reação. E eu sempre falo, gente, a gente grava um vídeo, eu e ele no carro. A gente grava em casa, é um vídeo É caseiro. diferente, Não né? não é Ele montado. tem 5 anos, né? Não é Ele- montado, não é ator. Né? Sim. É uma coisa ali e pronto. Mas assim, eu tenho passado por situações assim de me questionar se eu tô certa em fazer isso, em tá dando essa proporção e tal, essa visibilidade, mas eu ainda digo assim, o que me deixa encorajada de Segura de seguir, né? isso é que eu acho que o retorno positivo é bem maior do que o negativo, sabe? É bem Sim. maior. Eu acho que a gente, todo mundo aqui com os mais novinhos, acaba que a gente mostra de uma forma diferente. Sim. Chegou um obstetra agora para mim no Instagram e perguntou: Raquel, eu queria autorização para usar o vídeo da mamãe grávida para quando eu vou dar os diagnósticos? Eu acho que é a melhor forma de eu contar para uma pessoa que está recebendo a notícia que o filho tem síndrome de Down. Que lindo. Caramba, que legal. Você vê? Legal, né? Aí eu pensei, se eu assistisse, na hora que eu receber essa notícia, eu ia amar. É, Né? com certeza. Pois é. Poxa, esse menino tá falando tudo isso, ele tá fazendo isso. Pronto, você já desmistifica um monte de coisa, né? Sim. Já, porque é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Poxa, como que vai ser, né? Você vai sofrer preconceito, vai falar, vai andar, né? E eu acho que o andar a gente sabe, né? É mais fácil, né? E o falar que às vezes tem um pouco mais de A dificuldade. física do Marcelo fica... que eu digo assim, gente, tia Mary, o povo liga pra mim e diz assim, ele tá fazendo 4 dias de físico e um de fono. Meu Deus, tem que fazer um de físico e 4 de fono. Eu tô assim. Ai, vamos fazer 3 de fono e um de físio. É, todo mundo. Essa questão. Na verdade, hoje eu me preocupo com o andar. Porque, eu acho que porque ele tem um pai e uma mãe falante. Sabe aquela história? Gente, na minha casa, o que a gente não consegue deixar de fazer é falar. Lá em casa também. Porque se tá Aquele mudo, minuto de silêncio é difícil, não né? tem. Na minha casa não tem. Se você quiser ir pro quarto, você tá no quarto e já tá gritando. Tá tudo bem aí na sala? Eu moro num apartamento de 60 metros. Falei, gente, eu preciso de um apartamento maior pra eu ficar muda. Falei pro meu marido, você, por favor, antigamente era só nós dois. É. Cabia nós aqui. Agora tem o Luca, então eu grito, Luca, filho, cadê você? Aí vem ele. Do jeitinho dele, eu falo. Aí lá a gente começa a conversar. E aí ele resmunga de um lado, eu falo do outro. E o marido, meu marido reclamando que ia assistir o jogo na sala. Falei, compra um apartamento maior, Lá em meu casa. querido. Lá em casa agora tá assim, o Marcelo, mamãe, vamos fazer um vídeo pros seguidores? Vamos dar boa noite pros seguidores? Aí eu faço assim, pessoal, eu vou fazer um vídeo, viu? Por favor, porque senão eu tô aqui eu. O Marcelo falando, aí tá lá, o Aquiles passa o telefone, pois a obra é tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando, aí o Bernardo diz, ei, traz não sei o que, gente, isso Tem mais uma pergunta e uma curiosidade. Você conta sobre. Você conta nos vídeos sobre uma pessoa que chegou até você, um adulto, e disse que não queria ter síndrome de Down. Conta pra gente essa história. E aí você fala também que você coloca o Eu Amo a Síndrome de Down e fala isso pro Marcelo, né? Todos os dias, sempre, quando você pode. Conta pra nós que esse vídeo me arrepiou e hoje eu também te copio. Eu amo a síndrome de Down. Eu encontro pessoas na rua com síndrome de Down, eu falo, eu te amo. Obrigada por você existir. Que lindo. Eu falo. Eu encontrei um numa loja, no shopping. Ele trabalha... Vai fazer 7 anos numa loja grande. E eu falei, muito obrigada por você... Tiago, o nome dele. Muito obrigada por você existir. Eu Não é? tenho o meu Luca. E eu amo pessoas assim como você. E eu não me importaria de ter um cromossomo a mais como você, eu falei pra ele. E nessa hora, quem tava chegando? O pai dele. Aí o pai dele chegou, ele falou, meu pai, você já chegou? Aí eu falei, desculpa, eu tô conversando com ele, eu tenho um filho com a síndrome de Down, e eu tô dizendo pra ele, primeiro, eu estou agradecendo ele por ele existir, por ele estar aqui, por mostrar o quanto eles são capazes, sim.
E o pai começou a contar a história pra mim. Então foi lindo. Conta pra gente. Desculpa. É porque imagina como deve ser bom, né? É pra ele lindo. ouvir isso. É. Ai, é assim. Sempre me questionavam muito a história de eu falar muito sobre a síndrome de Down. E um dia, eu estava num evento e eu amo essa pessoa que me disse isso, certo? Eu amo de paixão. Não falo quem foi, porque não fica legal, né? Mas ele disse pra mim, eu odeio ter síndrome de Down. Na hora que ele falou, eu odeio. Se eu pudesse, eu arrancava a síndrome de Down de mim. Aí eu disse o que pra ele? Eu não sabia o que eu dizia pra ele. Aquela hora ele falou e aquilo ali me tocou muito forte, sabe? Aí eu parei, escutei e disse pra ele, pois eu amo você. Eu amo você. Aí dei um abraço, bati foto com ele, brinquei com ele, mas não aprofundei. Porque a história de que eu não sabia ali naquele momento, até onde eu podia falar, que eu não tô no lugar dele. Né? Eu não sou Não viveu o ele, que eu ele não viveu, vivei, eu é. não. Até eu processar aquilo tudo. Aí eu voltei para casa, o Marcelo muito pequeno. E eu disse, gente, a partir de hoje, eu amo a síndrome de Down. Eu vou fazer com que o Marcelo ame, nem o Marcelo, né? Todo mundo que estiver ao meu redor. Porque aí que vem aquela história do parabéns! Isso é maravilhoso, eu sou muito mais feliz, nossa casa é muito mais bonita, nossa vida. E, Raquel, você enaltece muito a síndrome de Down. Você precisa... Eu disse, enalteço. Enalteço porque vai fazer parte da vida dele para sempre. Por mais que eu queira, que eu diga que é apenas uma das inúmeras características dele, é uma característica dele forte. É uma característica que, quando ele entra, sem ele dar uma palavra, Já todo sabe. mundo Não já sabe. sabe dessa característica dele. Não precisa de um laudo, né? A gente, onde Não é chega, as verdade? pessoas sabem, exato. Então, eu não quero que ele entre, porque hoje ele não tem essa compreensão, mas eu não quero que ele entre num lugar, ele é adulto, com esse sentimento, de que se ele pudesse, ele arrancava aquilo. Eu quero que ele entre empoderado. Eu quero que ele entre dizendo assim, todo mundo queria ser eu. Isso mesmo. Entendeu? Porque ele tá agora no processo que ele faz assim, mamãe, tu tem síndrome de Down? Tenho, não. O bebê tem. Eu tenho, não. O papai, eu disse, papai tem uns olhos amendoados, mas o papai não tem síndrome de Down, não. Eu brinco com isso lá em casa e ele fica perguntando até encontrar. Aí eu faço, o Levi da Tia Mari tem, que aí eu vou mostrando pra ele. Porque ele tá nessa fase, ele quer encontrar, né? Identificar. E aí, ninguém Identificar. tem, né? Só eu disse, só você, premiado. Você, Ah. você é, né? Você é o cara. cara. Você é o cara. Ele é famoso. Eu digo, ele é extraordinário. Eu digo, é. Ai, E aí eu começo a dizer, eu sou perfeito. Eu disse, é sensacional. Eu digo, sensacional. Aí ele olha pra mim, e tu é sensacional. Eu disse, Ai, que coisa linda. e aí, porque eu penso que isso vai fazer a diferença na vida dele. Ele tá feliz, né? Que escuta muito aqueles adultos com depressão, sozinhos, né? Aquele negócio todo. Eu digo, não. A minha visão de mundo é diferente. O que eu quero que o Marcelo enxergue é totalmente diferente. E aí é onde entra a história, de novo, a história do furar a bolha. Que essa quantidade de seguidores e tudo que ele tem, não são todos de famílias atípicas. Que nada. Tem um mundo de gente apaixonada por ele que não tem ninguém com nenhuma deficiência em casa. Não tem Né? proximidade, E aí, né? eu Não tenho- conhece eu uma tenho pessoa com eu tenho uma deficiência. funcionária. Isso, Eu isso tenho é uma muito funcionária legal. que fala, você segue o Marcelinho? Eu falei, Ah. eu? Sou fã. Sigo o Marcelinho? Eu sigo o Marcelinho desde quando meu Luca, acho que nasceu. É. E se eu tinha que ter conhecido ele antes. Verdade. Eu acho que Então- eu recebi mais de 10 pessoas o vídeo do Marcelinho. É. Mais, assim. Né? Não, a minha sobrinha, ela tem 7 anos, né? E ela agora tá começando a entender o que é a síndrome de Down. Na escola dela tem uma criança. E ela é apaixonada na minha filha, né? Porque Sim. ela quer fazer de boneca. E agora ela tá começando a entender. Então, justamente, ela pega os vídeos e ela começa a me mandar. Olha, Pepe, que ela me chama de Pepe. Olha, Pepe,
ela é igual a Marina. Eu igual a Marina. Ah, que lindo. Então, eu acho que isso que é bacana, né? É levar, de fato, né? Tirar essa barreira que existe para que as pessoas saibam que é apenas realmente, é uma particularidade, né? É só um cromossomo e somos todos. É a Não, leveza, né? Eu acho que a gente tem dois caminhos, sim, para escolher, né? Como é que eu vou daqui para frente? Tá aqui, eu recebi o diagnóstico, como é que eu vou seguir daqui para frente? Eu vou seguir, a gente escolhe. Uhum, sim. A vida é uma escolha, É. Sim. né? Então você escolhe aqui, eu vou seguir me lamentando, que ele poderia ter isso, Uhum. eu vou seguir aqui morta de feliz com o que a gente tem. Sim. Entendeu? E aí, isso traz pra ele. Reflete nele. Ele sente isso. E ele é super feliz, ele é muito feliz, ele se acha. Ele se acha. É. Entendeu? E tem que se achar, né? Ele E mesmo, tem, ele e se tem que acha. se Tipo, achar bebê, isso. tem ciúme, né, bebê? Bebê, me poupe, bebê. Eu Para de perturbar, bebê. Lindo. Eu escutei essa semana, não, foi semana passada, de uma pessoa dizendo assim: vocês estão revolucionando o mundo. Nós, você, né? Que O da ótimo Holândia. isso. Vocês estão revolucionando o mundo. Fazer parte disso. E a gente está falando de pessoas estudadas, tá? A gente está falando de médicos, de pessoas que têm a sua função de cuidar dos nossos filhos e nós temos a função de cuidar dos corações das pessoas que recebem o diagnóstico. Ou até mesmo daquelas pessoas que receberam e ainda não aceitaram, porque tem muitas que não aceitam, infelizmente. Eu acolhi uma mãe que não sabia como dar a notícia para a família, para os amigos. Aí eu falei, oi, eu também não sabia. Então você está falando com a pessoa certa. Porque agora eu sei. Porque agora não precisam nem me perguntar, eu já respondo. Luca tem síndrome de Down. Eu mostro a foto do Luca e já digo. Também fala. Olha, Luca, esse é meu. Esse eu não troco, não dou. Não quero outro. Não quero tirar a síndrome de Down dele. Porque senão não seria ele, É verdade. né? Sim. Então, essa forma como essa pessoa falou para mim, vocês estão revolucionando o mundo, foi incrível. Foi uma vendedora Olha. de uma loja. E ela falou, falei até pro meu marido, ele falou, você se acha, né? Quando você escuta as pessoas falando isso. Porque ela falou, vocês estão revolucionando o mundo e você me inspirou, você me inspira. Aí ele falou, lá, você se Isso acha. é né? ótimo. Quando Que bom, você- né? Aí eu Que disse, bom eu isso. não me acho, eu sou, né, Renata? E é isso que eu vou fazer com o nosso filho. É isso. É. Ele não vai se achar, ele vai ser. Também existe a história que a gente sair daquela posição da história de vítima, né? De Defensiva, né? De ficar ali. isso. Eu também falo muito que a gente tem, acho que uma obrigação maior de acolher quem não tem, né? Do que sermos acolhidos. Então, falando especificamente da sala de aula do Marcelo. Marcelo é a única criança com síndrome de Down da sala dele. Eu quero o quê? A gente, muitas vezes, qual é a situação? A gente fica esperando que todo mundo acolha, que isso, que aquilo. A gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que chegar acolher. ensinando É isso. Ensinar. e É dizendo para as pessoas como funciona o Marcelo. isso. Uhum. Como ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta. É isso. Entendeu? Como é que ele quer ser tratado? Não, assim com ele não vai funcionar. Deixa eu te explicar um pouco. Ó, a síndrome de Down é isso, isso e isso. E a gente vai mudando, porque é uma obrigação nossa. Para a Sim. gente colocar os nossos filhos realmente incluídos no mundo, a gente tem que fazer isso. Exatamente. Não espere que os outros que não têm venham e digam, ô Raquel, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso? Não, é a Raquel que tem que sair da zona de conforto dela, que tem que se levantar e dizer, ei, fulano, vem cá, deixa eu te falar. É assim, assim, assim. Que foi a história das meias trocadas no ano passado, na sala de aula do Marcelo. Que foi lindo. Foi lindo. Que muitas pessoas ainda pensam que não é legal esse movimento. Tem muita gente que não é a favor, que fala que é como se tivesse passando que eles não são capazes nem de calçar meias trocadas. Eu digo, gente, Nossa. Nada a ver. O conceito é totalmente Totalmente diferente, oposto, né? né? Não é isso. Com certeza. não, você tem que abrir vocês precisam passar informação e fica aquela coisa meio como se fosse uma brincadeira palhaça, sabe? Uhum. Meio isso. E não é isso. Eu acho que a gente, usando essas meias, a gente
abre o diálogo. A Exatamente. pessoa chega e pergunta, por que que tu tá com essas meias trocadas? E daí eu continuo a conversa. Ah, é verdade. E hoje muitas Por quê? pessoas... Tá na moda usar meia trocada, não tá? E Você isso. vai aqui em São Paulo, aqui na Liberdade, se eu estiver falando besteira, vocês me É verdade, é corrijam. verdade. Não, Mas tem um monte. você vê aquelas pessoas que andam com aquelas roupas mais Isso. transadas, Você já até compra Coloca- par. coloca uma amarela com uma preta, Isso. aí você fala, é moda. Agora eu já não falo mais que é moda, agora eu Aí já uma digo pessoa que... disse assim pra mim, na escola pública, mal as crianças conseguem ter um par de meia. Aí você colocar essa situação de botar meias trocadas. Aí eu, não, mas pode ser, então diz pra ela colocar uma mais curta e uma mais longa. Elas só precisam ser diferentes. Uhum. É só uma Um pé chamada. com Essa é a 100. visão, Um na pé com verdade, 100. né? Né? Um pé é com só 100. É um consenso. Ah, mas não tem, mas só tem uma. Pronto. É. Só com uma. Mas tem uma, É. bota uma. Vai só com uma. Ou então bota Verdade. dois. Vai com pé no sapato todo. Não, não tem aí. Sabe, assim, as pessoas... É difícil, sabe? É a É. história dos haters. Que tem, né? Tem muito. Nossa Oh, Senhora. E conta pra gente, Reca, como foi aquele vídeo? Né? Como vocês planejaram? Se vocês imaginavam que ia ter aquela repercussão, né? Porque foi incrível, né? O vídeo é incrível, todo mundo hoje... Nossa, Né? Foi repostado por Muita Ah, gente, artistas. né? no mundo Mas inteiro. ficou né? muito Teve que chique, fazer mas inglês, era teve que fazer muito... inglês, Eu né? fiz, eu repostei. Alcançar tantas uma, pessoas, né? né? Inclusive foi. mídia, né? lindo, Famosos. Foi lindo, não. Ele é maravilhoso. né? Sem recorte. É. íntegra. Fantástico esse vídeo. É muito bom. Gente, essa história eu contava pro Bernardo, quando o Bernardo chegou lá em casa. Quando o Bernardo chegou pra gente, eu contava a história do Bernardo dentro da compreensão dele de cada idade também. Porque eu também queria que o Bernardo crescesse com todo o entendimento de que ele tinha nascido no meu coração, né? Vamos falar assim, como as pessoas falam. E a mesma coisa eu fiz com o Marcelo. Então, desde que o Marcelo chegou, eu também, todo dia estava lá, contando uma historinha, à medida que ele Da ia compreensão. entendendo, ela ia ganhando mais detalhes. E aí ia sempre. Então, essa história eu já venho contando há muito tempo. E quando ele, lá, o cearense adora uma redinha, né? À noite, a gente lá deitada na redinha, ele fazia, mamãe, conta a história da mãe grávida. E aí a gente começava a história da mãe grávida. E a história foi cada vez ganhando mais detalhes, né? Que aí foi a história que a gente queria muito... foi para passar num evento lá em Fortaleza, e nesse evento tinha uma palestra do Alex Duarte e tinha uma do Léo e do Dudu. Isso. E aí eu queria colocar um pouquinho de cada um dentro da história, como um presente. Então, o diagnóstico não é destino, é bem a cara do Alex Duarte, e o oportunidade, muito a cara do Mano Dal. Que eu tinha visitado o Mano Dal em julho e tal, e aí estava lá muito a palavra oportunidade, eu comecei com essa Aproveitou, história né? de ficar falando isso também. E começamos a falar muito isso. E ele acha, Marcelo ama palavras difíceis. Ama. Olha. Ele ama falar tetralogia de falou, né? Que foi a cardiopatia dele, ele ama. Aí começou, que foi a história ontem, né? Ibirapuera. Falando mó bonito. Mais uma pro vocabulário Super, difícil. super Essa também é bonitinho. difícil. Isso, e aí pronto. Diagnóstico não é destino. E ele gosta muito de me imitar. Então, quando eu falo, diagnóstico não é destino. Não é. Aí ele também gosta de falar o que eu falo. Não é. Então, quando eu falo isso aqui, certeza. Esse certeza é porque eu falo. Às vezes eu falo, você tem certeza? Aí eu falo, às vezes ele fala, escuta, eu falo absoluta. Ele fala, absoluta. Porque ele gosta de falar, ele fala muito parecido. É o meu jeito todo. A cara do pai, mas o jeito da mãe. É, da mãe. E aí, pronto, foi isso. Começamos. Aí eu disse, vamos passar esse vídeo e tal, no evento. Vou gravar. E tinha várias vezes esse vídeo na rede, mas nada direitinho. Eu disse, Marcelo, vamos fazer bem bonito, filho. Vou colocar aqui, até depois eu coloquei o Falha Nossa, né? Várias tentativas, vocês viram? Porque eu disse, esse daí não foi assim, né? Bufão uma vez e pronto. E aí, saiu de um Saiu. jeito Saiu lindo. Lindo. que as pessoas perguntavam, ele estava lendo? Eu disse, claro que não. E aí eu disse, claro, estava lá escrito. E nessa hora você vai e abraça a mamãe. Claro É. Ele é natural, né? É o ele jeito tem síndrome dele. de Down. Aí ela me abraça assim, foi. Foi É incrível. E eu, assim, o Léo, nesse dia, o Léo lá do Mano Down, né? E o próprio Alex fazia, Raquel, tem noção que esse vídeo vai bombar?
eu fiquei naquela, né? Eu disse, será? Aí, já postou? Já postou? Tinha terminado o evento, eu não queria postar antes, porque era um presente, tá? Uma surpresa. Aí, já postou? Já postou? Já postou? E aí, pronto, fui dormir. Postei 11 horas da noite, 24 de setembro, 11 horas da noite. E fui dormir. No outro dia, meu telefone eu não sabia quem era nenhum número que estava me ligando. Aquela loucura. Aí foi o Razões para Acreditar, que foi um dos primeiros que pediu. Aí pediu ele limpo, sem música, sem para ser o mais, porque aí o alcance, isso, aquilo, outro. E não teve nada disso, porque o que aconteceu? Onde foi a maior viralização, mas foi o próprio WhatsApp. Por quê? Porque meu marido, quando terminou, disse... Agora, pronto, posso passar esse vídeo? E foi ele que encaminhou no WhatsApp. Ninguém encaminhou no WhatsApp. Todo mundo, eu só tinha que estar no Instagram, só que ele encaminhou. E depois estava aquele encaminhada com frequência, né? Uau. E aí foi, tufo. Por quê? Incrível. Porque ele já trabalha aqui em São Paulo, então já chegou muito rápido aqui. E aí aqui já foi Daqui pra... disparou. Pronto, e foi assim. E foi assim, aí o povo, você conhece? Ah, ele é da minha cidade. Outra, aí ele estava na reunião aqui em São Paulo já. Aí, na reunião de diretoria, não sei o que, quando chegaram, vocês viram esse vídeo? Aí ele fez, é meu filho e minha esposa. Aí eu falei, não, mentira. Aí ele, não, então deixa eu botar uma foto aqui, na minha família é o pai do menino. Gente, que incrível. Legal, né? Delícia, bom, que muito delícia. bom. Foi isso. Foi isso, eu acho que aí, quando as pessoas começaram a conhecer, né? Começou a chegar, tem muita coisa, muitas formas dele falar que o povo adora, né? Que é a história do bom dia, aí a história da carne lá que ele fala, né? Nossa. Que faz uma confusão grande. Comendo a carne. Eu falei, nossa, não vejo a hora quando o Luca pegar uma carne igual o Marcelo. Não, e E ele fala que- cearense tem um jeito muito... Todo mundo diz Não, que tem que ter um sotaque é incrível, cearense, gente. né? O dicionário, eu Eu tenho que não colocar aguento, lá eu amo. explicando. É. E aí ele fala cada uma que o povo acha o máximo, né? Que ele vai, bora, mamãe, pegar o beco. É Ah. embora, né? O que é o beco? Embora. Pegar o beco e ir embora. Pegar o beco e Ah, ir pegar o embora. beco. Mãe, bora pegar o beco? Pode ser que ele entre já aqui, tipo, vamos pegar o beco? Ai, que lindo. Aí ele adora ir no Carneiro, lá em Fortaleza, né? O restaurante. Aí o pai adora falar essas coisas. Aí faz carne, vamos comer carne de jumenta parida. Gente, essa carne não existe. Aí quando eu olho, tem lá as mensagens. Raquel, me fala mais sobre essa carne. Onde você encontra? Eu digo, gente, essa carne não existe. É o cearense que fala essas besteiras, gente. Não existe isso. Aí eu disse, atenção, jumentinhas que acabaram de parir. Vão ser abatidas. Pelo amor de E é verdade, porque eu tive no Ceará, e aí eu tava numa praia onde a gente tava comendo um peixe, né? Um peixe feito, aqueles peixão. Aí eu falei, nossa, mas e essas moscas, gente? Olha lá, Aí chegou, falei, chama o moço. Falei, vem cá. Aí veio o moço. Aí o moço disse assim, não faz nada não, moça. Moca de praia. Falei, oi? Fica tranquila. Faz nada não. Moca de praia. Peraí. Aí começou. Falei, o que foi que ele falou? Falei pra minha amiga. Aí ele disse que é mosca de praia. Não faz nada não. Pode comer. Continua comendo. só come. Eu já achei que você ia procurar Só no come. restaurante de carne de jumenta parida. Já pensou? A Paulista chega lá, né? Tem carne Por de favor. jumenta parida. Então tem Uma muita- porção? Já pensou? Gente, é o tipo de coisa que eu Ai, faria, né, gente? Porque eu sou... Ai, O meme gente, pronto. mas são Ele incríveis. fala, ele diz, não, eu vou pro Carneiro, aí vou tomar Heineken. O quê, Marcelo? Não, Foi, aí, foi gente, muito eu bom vou. esse. Não, eu vou. Você vai tomar o quê, Marcelo? Não, água de coco, laranja de água, Foi muito bom esse. cajuína. Papai quis tomar Heineken Papai, Corona. papai. Ai, que lindo. Muito Coisa bom, foi linda. esses dias. Muito Foi, bom. esse eu vi também. É, Você vai tomar o quê, Marcelo? Ele, não. É, não. Água de Por coco. enquanto não, por enquanto É. não. Vamos Por tomar uma enquanto. aguinha de É. coco. Raquel, que delícia esse nosso papo. Esse nosso papo. Vamos cortar, hein? Ana, corta isso. Que delícia esse nosso papo. Ficaria aqui a tarde inteira falando com você. A gente sempre encerra pedindo para que as pessoas deixem um recado. Deixe um recado para as famílias, para as mães que receberam o diagnóstico, uma mensagem de carinho, aquela mensagem de que vai ficar tudo bem, sabe? Deixa pra gente. Não adianta nada você tá com os melhores terapeutas se você não acreditar no seu filho.
você é a melhor terapeuta que seu filho pode ter. Não compare ele com ninguém. Ele é ele e pronto. Antes dele ter síndrome de Down, antes de qualquer diagnóstico, ele é seu filho. E pronto. E tá tudo bem. E ame muito, porque é o resumo de tudo. Ele se sentir amado vai fazer toda a diferença na vida dele. É só isso. O resto é consequência. Ai, Nossa muito obrigada. Ai, que E emoção. Como não se passa a rede do emociona, Marcelinho, né, né? gente? Passa as Isso, redes sociais do Marcelinho. Deixa a rede do Marcelo. Parece que vocês vão estar num evento, né? Vamos pra Quer falar? Jundiaí, Isso. né? Lá do Teia, né? Legal. É sábado. Começa às 8, vai até às 13, lá em Jundiaí. Nossa palestra é a última, o Marcelo disse que vai palestrar. Ai, que linda. Vamos falar um pouquinho lá, né? E a rede social do Marcelo é @Marcelo, se ele tivesse aqui com 2 L's, o menininho. E, como ele diz, como a gente fala, como a gente tanto defende, cabe todo mundo no mundo. E Ah, cabe que incrível. mesmo. Muito obrigada, Eu que Raquel. agradeço. Obrigada. Ai,